Nessa quadra tem criança que muito quer aprender. Sabem que são a esperança do amanhã que vai nascer. É assim que já começa? Assim que Então, galera, já começamos com o pé direito. Meu editor, roda a vinheta que a gente já volta com o São Gonça Podcast com essa estrelíssima Josiane Pessoa. Não é Josiane Pessoa. Vai assim mesmo, meu editor. Você sabe que meu editor artístico, ele só fala merda no meu ouvido. Tá bom, pra eu ir pra vinheta, beleza. Vai pra vinheta, meu editor artístico. Então, oficialmente, estamos de volta com Josilene Pessoa F. Gonçalves, nesse espaço maravilhoso do meu camarada Sandro não, Josilene, esse espaço ecumênico aqui, esse espaço que está nos cedendo esse carinho. o nome Do espaço. Escola de Apoio Meu Dever de Casa. Escola de Apoio Meu Dever de Casa. Eu tenho até que fazer aqui, vou ver aqui, eu acho que... Pra mim, eles não vão conseguir ensinar, não, porque eu sou muito cabeça de bagre, né? Eu ensino todo mundo aqui, ele ensina, Sandro. Ou Sandro não, Sandro tá nos bastidores. Né? Josi, você sabe que eu sou um cara muito emocionado, né? Diga. Gente, antes de eu voltar, Caraca, vou chorar. Vou chorar. Dá um zoom aí, meu editor. Dedicatória. Isso aí foi uma reserva já feita, com direito a dedicatória e tudo. Que coisa linda! Josi, olha só, deixa eu só falar uma coisa. Você sabe que há 2 anos... Foi 2 anos? 22 que eu vi? Isso. Há 2 anos atrás, quando a gente fazia lá o São Gonça Podcast, lá na minha casa, você foi o episódio 95. Estamos em qual agora? Estamos no episódio 100. Como é, meu editor? Tá. Eu realmente não fiz meu dever de casa, né? Não. Entendeu? Não fez. Estamos no lugar certo, né? Estamos no episódio 170. 170. E você está retornando com essa luz divina. Cara, a gente estava conversando aqui em off, né? Que eu fiquei até emocionado com o lançamento do seu livro, dos seus tesouros, né? Que com certeza foi por causa dos seus tesouros, sim, que eles nasceram, né? Tiveram grande influência, sim. Josi, muito obrigado. Valeu mesmo por Obrigado você me dar por esse convite. O seu tempo, o teu... Cara, sensacional, cara. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi lá o teu livro. E a gente vai falar dele. Muito bom, muito maneiro, muito maneiro. Quantos exemplares você fez, Josi? Mandou fazer? Inicialmente, eu comecei com 100, né? Com 100? 100. E já foi vendido um montão. Em breve, já vou ter que pedir um pouquinho mais para o próximo lançamento. Que vai ser, né? Vai ser aqui, inclusive. Vai ser aqui Vai ser aqui. No espaço... Na Escola de Apoio Meu Dever de Casa. Vou falar para aquela câmera, esta e esta também. Espaço de Apoio Meu Dever de Casa, que gentilmente está cedendo esta sala para a gente tocar uma ideia. Ele já até falou, Cris, a hora que você quiser, o espaço é seu, né, Sandro? Tá aí no backstage? Ele fez assim, gente, vou botar a carinha dele. Isso. Josi, mas antes da gente ir no finalmente do seu livro... Mãe atípica, 2 filhos atípicos, artista, esposa, amante da poesia e da trova, idealizadora do projeto Trova nas Escolas, e com os trovadores, aquela rapaziada maravilhosa da União Brasileira de Trovadores. União Brasileira, Renato e Companhia. Sim. Escreveu o seu primeiro livro, a gente vai falar lá da feira, não sei nem se escrevi certo. Floats. Isso. É isso? Feira Literária do Colégio Auxiliadora. Floats. É isso? É isso aí. Como é que fala? Floats. Mentira. Ô, Josi, brincadeiras à parte, cara. Cara, eu assim, fala um pouquinho dessa questão de ser mãe atípica e essa construção do seu livro. Certo. Conta um pouquinho lá atrás, né? Como é que foi... Como é que você administra isso? Como é que nasceu essa vontade? Fala um pouquinho dos dois. Como é que é o nome deles mesmo? O mais velho é Caio, o mais novo é Ian.
Fala pra galera como é que é, um gosta da noite, o outro gosta do dia. Pois é, né? A vida não é nada equilibrada, né? Então eu tenho os dois polos, né? Eu tenho um que é nível 3 e outro que é nível 1. Tem um que fala pouco, o outro fala pelos cotovelos. É mesmo? E é assim, a gente vai tentando administrar isso tudo aí. E eles têm, com certeza, grande participação nisso, porque colocar o nosso dedo ali em colaborar para a educação é preparar um pouco também o futuro para eles também. Quando eu separo uma parte para falar só de inclusão, né, eu estou querendo aí uma mudança, né, uma grande participação da galera em enxergar um pouco do que eu vivo também. Então, tudo tá ligado, né? A minha vivência a minha escrita é sempre muito ligada à minha vivência. Isso aí, não sei se algum escritor consegue separar, mas na maioria das vezes, a nossa escrita é sempre ligada à nossa vivência. Então, eles têm grande participação, e o mais novo foi quem escolheu o nome do projeto, que é Trovadorinhos. Eu dei 2 opções para ele de nome, eu nem lembro mais qual foi a outra opção que eu dei. Eu ia falar, meu editor pergunta ela. Não, ele na hora escolheu. Eu falei, filho, é isso ou Trovadorinhos? Ele, Trovadorinhos, assim, de cara. Aí eu falei, pronto, Trovadorinhos. E aí esse aqui, que a gente começou a colorir já junto, né, tem a dedicatória para os meus filhos aqui. E aí, Ah, tá. Então, esses daqui são deles, é isso? Esse aqui é o nosso, que foi o primeiro piloto que eu... Né, esse aqui foi uma amiga que já reservou e já fiz a dedicatória para ela. Vai chegar para ela amanhã. Aí você sabe que o meu editor artístico falou assim, cara, você passou uma vergonha tremenda, você achou que essa dedicatória era sua. Meu Deus, você é um miserento. Ela vai fazer pra mim, seu Claro. Pra você não vai fazer, pra mim vai. Aí fala, Josi. Então, e eles têm grande influência sempre, né, na minha escrita. Na sua escrita? Fazer um trabalho de construção de valores, né, com crianças dentro da área educacional, construir, tentar, né, aquele trabalho de formiga, construir um pouco do que desse mundo que eles vão enfrentar aí para frente, né, que a gente sabe que tem muito obstáculo, tem muita barreira, eles enfrentam também, eles se superam todos os dias, e a ideia é essa, entre outros objetivos que o Trovadorinhos tem, esse é um deles, né? Ô, Josi, qual a escola que você dá aula? Então, atualmente, eu estou no Colégio Olivia Lima, que fica em Maria Paula ali, perto de onde a gente está ali agora, morando, né? Mas eu tive um intervalo por conta dessa maternidade, né? Tive que sair da escola que eu estava com quase 20 turmas. Caraca. E não estava dando conta, aí tive que dar uma parada. Aí ano passado voltei numa escola ali em Nova Cidade, né, Machado Rodrigues. Aí saí de lá, que estava um pouquinho distante, agora eu estou no Olivia Lima, que é ali em Maria Paula mesmo. Mas a galera não sabe que você é professora de inglês, né? A galera tá achando que você é professora de trova, né? Quem tá vendo, né? A gente faz um pouco de tudo, né? Você é professora de inglês, né? Sim, português, inglês? Formada em letras português e inglês. Exatamente. A gente até brincou no outro episódio. O que eu falei mesmo? Como é que eu te perguntei? Eu falar alguma coisa. Nosso slogan. Você sabe o nosso slogan? Você pediu pra falar o slogan em inglês, eu acho. Você lembra o nosso slogan? Porque do lado de cada poça também tem cultura. Meu Deus, coisa linda. Sabe o que meu editor tá falando? Eu não trouxe agenda. Lembra da agenda e da assinatura dos pontos? Lembro. Ele só me dá esporro, lembrar de nada ele não lembra, né? Miserento. Deixa ele. Deixa ele. Ô, Josi, teu maridão, como é que administra? Ele trabalha pra caramba, né? Trabalha pra caramba dessa. Meu amor. Trabalha muito e participativo, né? Embora a distância não significa falta de participação, mas apoio total sempre. É mesmo, cara? E assim, paizão, assim, as crianças amam. E a rede de apoio? Você, mãe, pai, primo, irmã, como é que funciona? Tem mais alguém que dá uma moral? Tirando ele, tem minha mãe, né? Que também está nesse momento com os meus pequenos. Mãe, te amo também. E se não fosse mamãe... Pede pra ela, pelo menos, curtir, comentar. Curte, comenta, compartilha. Fala aí, Josi. E a minha mãe, que está comigo desde
no meu mais velho, desde o nascimento do meu mais velho. Então, Qual a são diferença 12 anos aí. A diferença de idade de um pro outro é 12 anos? Não, o mais velho tem 12 e o mais novo tem 7. São 5 anos de diferença. Caraca, 7 anos. É verdade que um gosta de sal e o outro gosta de doce, por aí? É um pouquinho assim, nada equilibrado. Né? Não. Nada equilibrado. Um já é mais fechado, o outro já é totalmente dado, assim. Complicado pra caramba. Vamos repetir aquela trova que a gente falou no início e que eu mal educadamente te cortei. Vamos sim. Então, essa vamos câmera lá, ali é sua, vai. Então, a trova que deu origem ao livro, que é Nessa Quadra Tem Criança que Muito Quer Aprender. Sabem que são a esperança do amanhã que vai nascer. Caraca, tem técnica para escrever isso, Josi? Tem. E aí é onde eu entro no Senhora Trova, né? Que é o personagem que nasceu para explicar toda essa construção para os pequenos, mas tem sim uma regra, cada verso tem que ter 7 sílabas poéticas, né? E ela é composta por quatro versinhos, né? Uma poesia pequena. A trova é uma poesia pequena, composta por 4 versos, cada verso tendo 7 sílabas poéticas, e a rima precisa ter o primeiro verso com o terceiro e o segundo com o último. Muito complicado. Nada, depois que aprende é fácil. É mesmo? Você já acha... Termina o seu raciocínio. Então, a trova ela tem ligação com a antiga, né, que é onde eu vou chegar no próximo passo depois. Então, assim, a trova ela tem uma ligação com a cantiga, porque antes, né, dela ser denominada trova, era conhecida como cantiga, né? Então, tinham as cantigas. Quando a gente estuda trovadorismo lá no ensino médio, a gente aprende que o trovadorismo era esse movimento onde os trovadores declamavam as suas cantigas. Aí tinham várias temáticas. E aí, com o tempo, a gente aprimorando a rima e tudo. E esse ritmo, a gente pega ele depois e vai construindo assim. Para quem gosta, né? Para quem gosta, eu sempre gostei muito de rima, mas sempre fazia rima que eles chamam de rima branca, que é rima livre, né? Sem contagem silábica de versos. Sem estar no contexto da trova. Sem estar na contagem da trova. Então, mas sempre gostei de rima. E aí, aí veio essa coisa da trova e eu falei, caramba, tá aí, gostei desse negócio. E aí nasceu aí a coletânea, que foi logo depois da ideia do projeto, da Senhora Trova, que eu lembro, até que eu comentei, né, moradora do País das Letras, bairro literário. Fala um pouquinho. Ela mora na quadra 1, Rua dos Versos, número 4. Quadra 1, porque, né, uma quadra, Rua dos Versos, número 4. Então, toda essa estrutura foi pensada para que as crianças se acostumassem com essa estrutura de verso, né? E aí, depois da ideia da Senhora Trova, foi quando nasceu essa coletânea aí deve ter umas 40 trovas mais ou menos. Que está tudo aqui no seu livro. Que está tudo aqui. Umas 40 trovas mais ou menos dentro dessa temática da vivência escolar, familiar, das crianças e tal. Entendi. Cara, e você aplicava a Senhora Trova nessa escola que você estava? Sim, na verdade eu comecei, a primeira escola que eu apliquei foi uma escola ali no Boa Sul, Valéria de Matos, a escola acho que municipal, se eu não me engano, com a professora amiga Aline Caetano, e ela me liberou ali para a turminha dela, para eu fazer essa experiência, né? Quantos anos, Josi, dessa gurizada? Primeiro ano, alfabetização. Tipo, 5 aninhos, 4 aninhos, mais ou menos? Alfabetização 6. 6 aninhos ali. E foi a primeira vez que eu apresentei a personagem e dentro das temáticas ali, conversando com a professora, qual que era a dificuldade. E ela, manuseando o acervo de trovas, ela comentou da trova do dever de casa, que ela disse assim, Josi, eu tô aqui, eu tenho muitas dificuldades com o dever de casa. Eu falei, opa, então vamos falar sobre isso. Né? Que ela mandava para casa, né? e não trazia. E não trazia. Então eu falei assim, eu tenho justamente uma trova que fala da importância do dever de casa. Você lembra dela? Claro, foi a trova carro-chefe. E aí, linkando ela à cantiga, como que eu apresento? As trovas eram cantigas, e tem uma cantiga muito famosa, que quando eu cantar aqui você vai saber qual é, que
todas as trovas cabem dentro dessa cantiga. Nossa. Então, a do dever de casa diz: dever de casa é importante, não se esqueça de fazer. Você aprende num instante, é o reforço do saber. E aí, eles vão cantando isso, vão memorizando. O próprio ritmo vai fazendo com que depois eles criem versos. E aí, nessa oficina, na primeira, eu fiz 2 visitas, se eu não me engano. E na segunda visita, nós criamos uma trova, fizemos no coletivo. Né? Eu falei, eles foram me dando os versos. Caraca! Eles foram me dando os menorzinhos, tudo de 6 anos. Que benção! Eles foram me dando os versos, a gente foi construindo junto. Vamos falar sobre o quê? O que vocês acham da escola? Né? A escola é importante? É o quê? Vocês vêm à escola para fazer o quê? E nisso a gente construiu. A gente fez uma construção coletiva ali na hora. E eles foram me dando os versos ali. Então foi muito bacana. Foi a primeira experiência com a Senhora Trova, foi essa, na escola Valéria de Matos. E aí depois apliquei ano passado na escola que eu trabalhei, na escola que meu filho estuda, que é lá em Maria Paula também. Os dois estudam no mesmo colégio, gente? Eles fazem tratamento no mesmo local, mas o mais novo ele está numa escola que é ao lado. Aí o mais novo, por ser nível 1, consegue fazer escola regular e acompanhamento. E o mais velho fica só no acompanhamento. Entendi. E a Senhora Trova tem uma persona? Tem a persona que você fala. Você entendeu? Ai, meu Deus. Você entendeu? Não vira. Escorregue não. Vai, fala. Então, a Senhora Trova, quando eu apresento ela na contação de história, é essa senhora que tem esse desejo de alcançar as escolas, né, do universo, levando mensagens. Só que como são muitas escolas, são muitas crianças, é um universo. É verdade. Imagina, um universo. Então, é aí onde ela convoca quem? As crianças a serem trovadorinhos. Em busca de mensageiros, né? A Senhora Trova, com seus versinhos, procura alunos faceiros a serem trovadorinhos. Tá aqui também. Vai de novo. Cara, é lindo demais. Vai de novo. Em busca de mensageiros, a Senhora Trova e seus versinhos procura alunos faceiros a serem trovadorinhos. E aí, nessa busca, né, através de mim, né, a persona. Digamos que eu faço essa ponte. O canal entre a Senhora Trova e os alunos e faço esse convite. Aí fica esse convite aos alunos a serem trovadorinhos. E nessa deles serem trovadorinhos, eles precisam ali se comprometer com as mensagens que são ditas aqui, né? Que é do dever de casa, que é quando a professora fala, quietinho eu devo ficar, se o colega não se cala, logo eu peço para escutar. Então eles precisam se comprometer com essas funções primeiro, para poder ser trovadorinho. Ele precisa ser realmente, de fato, um trovadorinho. Entendi. Eu até brinco com o Ian, que é o mais novo, quando ele tem preguiça de fazer dever de casa, eu digo, não pode? E lembra da mensagem do dever de casa, qual é? E aí tô sempre lembrando, ele fala, ele canta, ele fez uma das propagandas do livro, ele fez, botei ele sentadinho e ele explicou justamente isso. Explicou, falou sobre o livro e cantou a trova, né? Porque as crianças, elas acabam não declamando, elas acabam cantando. Então... E rola um sonzinho também? A gente leva um violão. A Senhora Trova rola um sonzinho? Rola ali, eu levo pra contação de história, levo um violãozinho. Lá no teu Instagram tem isso aí? Tem. Galera, você que está vendo aí, ó, vou deixar aqui embaixo. @poesia.atípica10. Então faz assim que fica chique, vai. Isso, ó. @poesia.atípica10. Vai estar aqui embaixo na descrição. Boa. Ô, Josi, mas aí o maridão dá o apoio. Deixa eu dar uma folhada nesse livro, que o meu editor artístico está falando assim, você não vai falar nada do livro, não. Estamos, mas estamos. Mas fala pra ele que estamos o tempo inteiro. Ó. Você viu que eu já declamei quantos aqui, ó. Um montão. Spoiler. Um montão. Ô, Josi, se alguém quiser, você falou agora por esse Instagram, a galera, se quiser mandar para você consegue mandar para uma escola? Deixa eu fazer um jabá aqui. Sim.
Galera, vocês, diretores de escola aqui do município de São Gonçalo, Niterói, enfim, algumas adjacências, Itaboraí, Maricá, isso aqui é uma excelente oportunidade para que vocês possam entender a metodologia através da trova, através da educação, chegando do pequenininho até o grandão, né? Sim. E terminei, viu? Através da educação, do pequenininho até o grandão. Ai, já Viu como é que contagia aqui, ó? Isso aí. Então, vocês diretores de colégio aqui de São Gonçalo, que tem um monte, não tem nem como contar. Abre-se as portas aí da educação, de você, direção. Entra aí embaixo na descrição, manda um direct para ela, sabe? É muito importante que esse tipo de informação chegue para a galerinha pequenininha. A galera vai crescer, vai começar a ter uma visão um pouquinho diferente, né? Endossa, o Josi, alimenta isso aí para você poder... Então, a ideia é justamente essa. E, inclusive, a gente tem planos de preparar para as escolas interessadas, oficinas para professores, para como aplicar isso, né, como trabalhar. A gente pode pegar, por exemplo, como a professora Aline teve a dificuldade com o dever de casa, a gente pode trabalhar com os alunos um cartaz. Vamos fazer um cartaz falando da importância do dever de casa. A gente expõe essa trova, coloca um painel. Então, a ideia é a gente começar a oferecer, né, aos interessados oficinas de como trabalhar isso com os alunos. E aí as trovas vão servir ali de regras de convivência com os próprios alunos. Tem falando sobre desde das regras de sala de aula, de brincadeiras fora da sala de aula, inclusão. Então tem várias temáticas, então dá para pegar várias situações, porque cada escola, cada professor, cada turma tem uma dificuldade, tem ali um problema a ser tratado. E dá para a gente fazer um trabalho bacana, né, com rima, cantiga, né, e aí a criança já internaliza aquele comportamento de forma mais suave também. Mais didático, né, mais didático, mais dinâmico. E comprar esse livro também, né? Porque a cultura é legal, mas vamos vender o livrinho, porque ela gastou dinheiro também. A ideia é essa. Né? Vender o livrinho. Ô, Josi, pera aí, deixa eu ver. Vamos falar um pouquinho da galera lá do Renatão e Companhia, como é que é o nome? União Brasileira de Trovadores? Vamos falar um pouquinho da reunião deles. Então, como é que eles estão, como é que estão os projetos deles. A gente está aí, a UBQ vai estar na Flaux também, né, no sábado agora, né, para quem quiser conhecer a União Brasileira de Trovadores, seção São Gonçalo, os trovadores, inclusive eu, estaremos na feira vou apresentar o trabalho também, e a gente vai falar um pouco da instituição, que é voltada para a manutenção da trova. A gente tem o Juventrova, que é para os maiores, né? Eu tive 2 anos de projeto Juventrova na escola, que eu estava ano passado, né? Então a gente fez um projeto com as crianças muito legal, resgatamos alguns alunos, então tivemos histórias incríveis ali de alunos que no começo, esse negócio de trova é muito chato, no final ficou entre os 5 melhores de todas as escolas participantes de São Gonçalo. Entendi. Então a gente faz ali um resgate, é um trabalho bacana. Então a União Brasileira de Trovadores, ela, além de fazer a manutenção da trova com os trovadores da instituição, a gente tenta expandir isso, levar essa escrita, levar o gosto pela leitura também, o gosto pela poesia. Então, e tem tudo a ver, porque o Trovadorinhos, ele veio logo depois que eu conheci, que eu tive contato com o Juventrova, né? E como eu gosto de trabalhar com os pequenos, e aí eu pensei, bom, legal trabalhar o Juventrova com os jovens, mas por que não com os pequenos, né? Para a gente fazer ali um trabalho ali na base do negócio. Já vai crescer sabendo, né? Exatamente. Já vai crescer... A gente não precisa esperar tanto tempo para apresentar. Verdade. A poesia para as crianças, né? Essas provas suas aqui estavam guardadas quanto tempo, Josi? Ou você foi desenvolvendo ela? Você foi escrevendo? Ou você foi pegando de alguém? Ou tem alguma parceria? Ou é 100% sua? Como é que foi a construção das trovas? Eu vou perguntar ainda das figuras, que eu achei muito maneiro, mas das trovas, como é que foi ela? Então, a construção das trovas, elas foram vindo assim.
conforme eu fui imaginando a necessidade dentro da sala de aula, dentro da vivência, do que a gente está vivendo hoje também. E aí a coisa veio vindo, e aí bloco de notas, eu acho que eu posso falar sobre o dever de casa, caramba, eu acho que eu posso falar de comportamento de sala de aula, mas também tem um lance de brincadeiras, as crianças, tem um lance da inclusão, né? Então a coisa foi fluindo, e aí foi justamente logo depois da Senhora Trova mesmo, em 2022, 22, esse acervo, 24, 25, 4 anos já. 3 anos. 3 anos amadurecendo. 3 anos. Na verdade, isso aqui está já há algum tempo diagramado, mas já tem 3 anos que elas já estão aqui no bloco de notas, as 40 trovas mais ou menos. Entendi. Na verdade, hoje tem mais de 40, porque ano passado deve ter umas 100 agora. 40, 3 anos atrás, você foi fazendo um montão para frente. Ano passado, eu fiz o projeto Trovadorinhos com a escola Flores Mirins, que é onde meu filho está estudando. E lá a gente fez, lá eu coloquei trovas para as temáticas das datas comemorativas. Caraca! Então, a gente, das datas comemorativas. Dia das Mães, Dia Páscoa. Caraca! Páscoa, eu não sei se eu cheguei a fazer, mas Dia das Mães a gente fez um recital cantado. Que foi uma coisa linda. Então tinha a trova cantada, que era eu tocava e cantava, e tinha as trovas que cada aluno recitava entre a cantada, digamos assim, né? Então tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Professor, folclore, Dia do Índio, Dia dos Professores. Dia do Índio, não lembro se tem alguma, mas eu sei que tem Dia das Mães, Dia dos Pais, folclore, Dia dos Professores, Páscoa não é... Soldado. Dia da Água, né? Essas coisas que as colégios têm um montão. A coisa foi surgindo ali, já tem esse acervo. E tem o acervo que é voltado para a questão do autismo também, né? Já tem um acervo voltado para falar de inclusão do espectro autista. No próximo livro seu? Para os próximos. Para Como os assim? próximos. Os próximos? São quantos podcasts? Os próximos, já vamos colocar na agenda. Caraca, Deus! Ô, Josi, olha só, deixa eu falar uma parada pra você aqui. Sabe o que eu vi uma parada muito legal? Olha só, aqui dentro é intencional isso. Aqui fora é com cor. E aqui dentro é sem cor. É pra molecada meter a mão no giz-de-cera? É sim. E esse fala aí. Quando que a gente começou, né? Eu junto com meu filho, a gente começou a colorir, ó. Tá. Mostra pra câmera, pra galera se amarrar. Nós começamos a colorir. Teve até uma pessoa que olhou e falou assim... Aí quando eu falei assim, tô colorindo com meu filho. Se você tá colorindo, eu achei que já vinha assim colorido. Não, ele vem assim por dentro, pra criança colorir. As imagens, os bonequinhos são os mesmos aqui na frente, tá? Eles vão repetir, eles são os mesmos. Mas aí fica a ideia... o foco aqui é a trova, né? Que você vê que ela tá bem grande, né? Que o foco é a trova. E aí nisso as crianças podem colorir tanto os bonequinhos quanto colocar um fundo colorido na própria trova. Então isso fica a critério. A ideia era essa mesmo? A ideia era essa. Caraca, sensacional. E aí logo aqui no final também tem uma página explicativa de como que pais e responsáveis e professores podem trabalhar também, que é a parte além do livro. Então, assim, tá bem... Fala um pouquinho, Josi. Então, essa última parte aqui, eu achei bacana... Vou acompanhar junto, porque esse livro, até me perguntaram assim, para qual idade né? É para quem já lê, é para uma criança que já lê? E aí a gente, quando fala de livro infantil... os pais compram um livro infantil mesmo sem a criança saber ler. Por quê? Porque a ideia é que o pai leia, porque a criança vai criar o hábito de ler se vê o pai e a mãe lendo. Então precisa dessa iniciativa, né? O meu filho não vai ler se ele não me vê lendo. Então a gente pode iniciar ali de educação infantil, a partir de educação infantil, porque o pai é o responsável ou o professor que vai ler com o aluno, né? Tanto é que eu trabalho isso com o primeiro ano, que a alfabetização ainda está aprendendo a leitura e a escrita, e eles criam na oralidade. É mesmo? Eles criam na oralidade. Foi quando a gente criou, lá em 2022. Eles criam na oralidade, tem tudo a ver, porque a trova veio da oralidade, assim como, né, toda
questão de declamação poética, ela vem da oralidade e depois passa para a escrita. Então, é tudo interligado. Então, assim, quando me falam da idade, né? Eu costumo trabalhar isso aqui do educação infantil até o 5º ano, mais ou menos, né? Que aí tem algumas aqui também que falam de prova, de momento da prova. 5º ano dá o quê? 9 anos, mais ou menos? 5º ano, uns 10 anos. 10 anos? Entre 9 e 10? Por aí. Então, essa parte aqui do livro é uma parte explicativa, né? O livro não tem uma ordem cronológica de se ler. Então, os pais vão ler de acordo com a necessidade, ou os professores, educadores vão ler de acordo com a necessidade. E aqui, por exemplo, ele está dividido em 6 partes aqui, né? Então, a gente tem um início que vai dar uma introdução sobre o que é a trova. Isso, e a missão de chamar os trovadorinhos. Então, a gente tem essa primeira parte que fala muito da trova, em sua estrutura, de forma bem tranquila, descontraída. E aqui, daqui para baixo, a gente vem com a parte que é a que importa, né? Assim, de falar da vivência escolar e familiar também, a escola e os alunos, regras da sala de aula, brincadeiras e respeito, nossa escola, nosso lar. Esse nossa escola, nosso lar vem falar da questão de se você sujou, você tem que limpar, né? Não é porque a escola tem uma pessoa que limpa que você vai jogar o papelzinho da bala no chão, por exemplo. Educação. Né? E aqui, por último, tem nas quadras da inclusão, né? Que aí vem falar da questão dos alunos hoje, que a gente tem uma quantidade de alunos PCDs, né, já convivendo nas escolas regulares. Então, a gente precisa falar dessa questão também. Do bullying, né? Para não fazer de forma alguma se aplicar. Então, ele fica dividido dessa forma, e aí você vai, o pai responsável, o professor, vai trabalhando de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu estou com uma necessidade muito grande de regras de sala de aula, que é o que a gente mais usa, né? Regras de sala de aula é uma coisa que tá... Nossa senhora, eu acho que eu vou precisar fazer um só de regras de sala de aula. Eu vou fazer 3.1.2. Eu sei, eu tenho uma zinha de 8 anos em casa, que eu acho. Então é isso, é um livro que, assim, foi pensado com muito carinho para poder fazer esse resgate, né, dessa necessidade que a gente está tendo tanto, né, de passar para as crianças alguns valores, alguns princípios que são básicos, né? Então, se você fala de respeito, você resume muita coisa, né? Então, é isso. Economiza muita coisa. Economiza bastante coisa. Verdade. Isso. O Josi, você teve alguma parceria para fazer esse livro? Pegou uma trova de alguém? Não? Ninguém? Zero? Tudo 100% seu, exclusivo seu? O ônus e o bônus é seu? Bônus, tudo. Caraca, sensacional. Você tinha me falado, eu vou voltar aqui numa situação que a gente falou, voltou, agora quero voltar com você. O projeto teu, na sua cabeça, esse aqui é o primeirão, né? Foi o primeiro lançado. Nessa quadra tem crianças, beleza. E a partir disso aqui vai sair ainda o Senhora Trova. Então, isso que eu ia perguntar. Senhora Trova, que é a origem, né? Tá em então alta. ao contrário, né? Tá em alta, primeiro fazer origens depois, né? Entendi. Tipo, como é que é o nome daquele filme? Matrix, né? Tá em alta fazer, né? Você lança aí o futuro e depois você fala do passado. Então, porque o Senhora Trova, ele é um pouco mais... Vai ficar um pouco mais trabalhoso, questão de imagem, questão de ilustração. Eu tô vendo com a minha mãe, né? Minha mãe e meu irmão, que eles são muito bons em desenhos. Maneiro. Tudo aqui. E aí a gente está criando uma ilustração para cada página, então isso está demandando um trabalho. Cara, aí é trabalho com força, hein? Exato. Esse aqui é do próximo, então? É a capa do próximo? Não, esse aqui, na verdade, esse aqui é o crachazinho do meu assistente, que é o Ian, tá? Que ele usa nas apresentações do livro. Entendi. Eu uso o que é todo azul, né, que está colado lá na roupinha, que eu não vou trazer a roupa, porque quem quiser ver vai ter que ir lá na feira, vai ter que ir no lançamento. Eu ia falar isso também, exatamente isso. Então esse aqui é o crachazinho do meu assistente, né, que me ajuda na divulgação do livro. E o Senhora Trova é isso, a gente está nessa construção ainda, já saíram aí várias páginas desenhadas, então nós vamos colorir,
nós estamos desenhando, vamos colorir para poder passar isso tudo pro... Entendi. Tem esse, senhora Trova, e mais algum? Os outros ainda não foram diagramados, mas estão aqui ainda. Mas tá no HD. Tá no HD. Mulher sensacional, mulher é tudo. Mulher só não compra o planeta porque não sei nem por quê, porque a inteligência delas é maravilhosa. Josi, vamos falar um pouquinho da feira? Vamos falar da feira. Para a gente caminhar para as considerações finais? Vamos falar da feira. Vamos lá, mete bronca. Então, gente, de 26 a 28, agora, tá próximo, final de semana agora. Próximo final de semana. Primeira feira literária do Colégio Auxiliadora, do bairro do Rocha. Tá? Eu vou estar lá na sexta-feira, na parte da tarde, e no sábado, a partir das 10, tá? Fazendo contação de história, apresentando o livro e falando um pouquinho da UET também. Quem quiser conhecer a senhora Trova. Quem quiser conhecer a senhora Trova, vai estar lá. Caracterizada. Aí. O livro aparece na feira. Isso. E dia 15 de julho a gente vai ter um lançamento aqui na Escola de Apoio no Dever de Casa, a partir das 17 horas, com direito à contação de história, sorteio de brindes. Opa, tô convidado? Claro, com certeza. Então, olha só, Josi, deixa eu repetir então. Galera, ó, dia 26 e 27, de 8 às 18, além da Josi, temos outros autores. Pessoa, Josilene Pessoa. Exato. Vão ter outras dezenas de artistas aqui do município de São Gonçalo, eu acredito até de outros municípios também, né? Sim. Porque o Renato chamou a galera. Sim. Infelizmente, eu não vou poder participar, porque a galera, o Renatão já tinha falado comigo, Renato, quero fazer questão de deixar nesse vídeo. Me desculpa, eu sei que eu te expliquei, né, Jô? Você sabe, eu acho que nem cabe. Então, gente, tem um detalhe fundamental. Essa é a primeira, já que a escola do Colégio Auxiliadora está escancarando as portas, muito provavelmente vai virar rotina e uma data oficial. Muito provavelmente vai virar uma data oficial. Esperamos que sim. Não é isso? Vamos agradecer também meu camarada Sandro, coordenador do projeto Meu Dever de Casa, aqui da unidade de São Gonçalo. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ficar o Instagram dele, vai ficar o contato dele. Ô Sandro, posso botar o zap lá? Beleza? Tá me dando um ok aqui no backstage. Vai ficar o zap dele. Então, galera, aqui é um espaço que é reforço escolar, basicamente, não é isso, Josi? Exato. De todas as matérias. Português, matemática, física, química, biologia, inglês, chama Josi. Isso aí. Não é chama Josi, não, chama Josi. Chama Josi. E também não chama a senhora Trova, não. Não, senhora Trova. Josi Pessoa. Sandro, é isso, meu brother? Show de bola? Josi, estamos indo para as considerações finais. Beleza. Naquela câmera ali, você pede para a galera se inscrever, comentar, compartilhar. Isso aí, gente, olha, assiste, ativar as notificações. Comenta, tá? Espalha por aí. Entre em contato comigo lá pelo @poesia.típica10. Adquira já o seu. Nessa quadra tem criança. Rapidinho, estava até esquecendo de mostrar aqui, olha. Eu tive aqui em 2022 o início de tudo, olha. Ali, ó, a danadinha ali, ó. Essa aqui, ó. A danadinha. Foi aqui que tudo começou. Projeto Trovadorismo. Então é isso, gente. Olha, entre em contato lá. Telefone 21 99668 1489. Vai estar aqui também, a gente vai colocar. E o @poesia.típica10. Beijo, gente. É isso. Então, galera, ainda não encerramos o vídeo. Eu quero agradecer novamente meu camarada Sandro de abrir esse espaço, essa sala. E estamos voltando com a corda toda, tá? São Gonça Podcast está voltando com a corda toda. Por favor, ativa as notificações, comenta, compartilha e manda pra geral que São Gonça Podcast está voltando com a corda toda, não adianta. Apareceu aí uns genéricos aí, uns clones, mas São Gonça, né? É isso aí, com certeza. Galera, um abraço, fica com Deus e a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu, galera, um abraço, fui, tchau. 5 pra nós. Aê!